Propriedades de potências. Eu separei aqui no cantinho direito todas as propriedades e eu vou completar elas, só que antes a gente vai dar uma olhadinha em exemplos aqui. Porque na realidade, se você compreender o que significa uma potência, você não precisa ficar decorando propriedade, vai ser natural lembrar dessas propriedades. Então eu vou começar com um exemplo bem simplesinho aqui, ó. 3 elevado a 4. O que isso significa? Significa que eu estou multiplicando o número 3 por ele mesmo 4 vezes. Ele aparece 4 vezes nessa multiplicação. De forma geral, eu posso escrever assim. A elevado a n é igual a A vezes A, vezes A, vezes A, vezes A, e assim por diante. Ou seja, o produto de um número real por ele mesmo, n vezes, é representado por a elevado a n e é chamado enésima potência de a, ou a elevado a n. O a é a base da potência, e o a tem que ser diferente de zero, senão não valem essas propriedades. N eu chamo de expoente. Na primeira propriedade aqui, o que eu estou querendo saber é o que acontece quando eu multiplico duas potências com a mesma base. Então eu vou usar ali um exemplo numérico que costuma ser mais fácil, né? Começar por um bem simplesinho, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 5. Sem pensar em propriedade, eu vou lembrar o que significa potência. Bom, potência é multiplicar um número por ele mesmo tantas vezes quanto está falando ali no expoente. Então, 2 elevado a 3 significa que eu vou multiplicar 2 vezes 2 vezes 2. Só que eu ainda estou multiplicando 2 elevado à quinta. 2 elevado à quinta é... 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 e mais um 2. Se eu contar agora quantos números 2 tem aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E eu sei que eu posso escrever isso na forma de potência 2 elevado a 8. Então, se eu observar o que acontece aqui com os expoentes, com esse 3 e esse 5 para virar 8, eu estou somando, né? Então, a propriedade que eu tenho ali é, quando eu tenho duas potências de mesma base sendo multiplicadas, eu vou copiar a base e vou somar os expoentes. Na próxima propriedade, eu estou querendo saber o que acontece com a elevado a m dividido por a elevado a n. Ou seja, é uma divisão de potências com a mesma base. Então, de novo, vou usar um exemplo numérico. 6 elevado a 8 dividido por 6 elevado a 3. Vou fazer da mesma forma. 6 elevado a 8, eu vou multiplicar o 6 por ele mesmo 8 vezes. Então, 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 e vezes 6. E 6 elevado ao cubo é igual a 6 vezes 6 vezes 6. Agora, como resolvo essa divisão? Eu posso simplificar, ou seja, eu posso dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, né? Eu não gosto de falar corta, porque cortar não é operação matemática, mas a gente usa para representar dessa forma, né? Então, se eu dividir por 6 numerador e denominador, aqui no lugar do 6 vai ficar 1 e aqui também vai ficar 1. Eu posso simplificar mais um, então divido por 6 numerador e denominador, aqui fica 1, aqui fica 1. Divido novamente numerador e denominador, aqui fica 1, aqui fica 1. Se eu estou multiplicando por 1, né, não vai mudar, não vai alterar nada na minha divisão, então eu só vou contar quantos números 6 aparece aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então é 6 elevado à quinta potência. Eu não preciso escrever aqui dividido por 1, porque está implícito. Então agora eu vou observar o que acontece com esses dois expoentes. 8 e 3 para virar 5. Obviamente é uma subtração. Então eu vou completar ali na minha propriedade a divisão de potências com a mesma base. Eu copio a base e o que eu faço com os expoentes? Subtrai. A próxima propriedade está dizendo o seguinte: a elevado a menos m, ou seja, uma potência com expoente negativo. Eu vou usar um exemplo aqui legal. Π elevado ao quadrado dividido por π elevado a 5. Então, da mesma forma como eu fiz aqui em cima, π ao quadrado é π vezes π.
E π elevado à quinta potência é π vezes π vezes π vezes π vezes π. 5 vezes. Eu posso simplificar, então eu vou dividir por π numerador e denominador, fica 1, e aqui também 1. Divido novamente numerador e denominador pelo mesmo valor, π, fica 1 e 1. Bom, 1 vezes 1 é igual a 1, e π vezes π é igual a π ao cubo. Mas, se eu tivesse usado a propriedade de potência que eu acabei de ver aqui em cima, para eu resolver essa divisão, não seria só fazer π, ou seja, eu estou copiando a base e subtrair os expoentes, fazer 2 menos 5, isso seria igual a π elevado a 2 menos 5 é igual a menos 3. Então a gente verificou aqui com esse exemplo que quando aparece esse expoente negativo, o que eu estou fazendo com o número é invertendo, certo? π elevado a menos 3 é o mesmo que π sobre 1 elevado a menos 3. Então se eu inverto, fica igual a 1 sobre π ao cubo. Ou seja, vou completar ali na minha propriedade, uma potência com expoente negativo, eu inverto esse número.